dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e hoje temos um tema maluco, porque hoje vamos falar sobre os cientistas mais malucos da história. Você sabia, ouvinte, que tudo nessa terra já foi tentado pela ciência, quando a ciência nem tinha exatamente esse nome? E para me ajudar, temos aqui nosso queridíssimo Rafael Jacaúna. Porque cientistas malucos têm os que parecem bonzinhos e os que parecem malzinhos. Geralmente os que são malzinhos têm mais atenção da mídia aí, dos noticiários. É porque tem uma questão muito chata, a galera da ciência sabe sobre isso, tem uma questão muito chata, meio burocrática, que nem precisava, gente, chamado ética, que geralmente atrapalha um pouco os experimentos, né? E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminuti. Big Man! Big Man! Caraca, bicho, vai fazer 15 anos que eu gravo com esse filho da puta e ele sempre passa vergonha no início com uma musiquinha. Isso nunca vai mudar. A abertura de Big Man era maneiríssima, os pinguinzinhos lá. Era, eu gostava, cara. Eu era uma criança científica. Eu era aquela criança que colocava bichinho em jarro com álcool. Eu gostava de estudar mecânica e coisinhas assim. E aí, cara... Guardava o xixi no potinho? Eu via meus pais, meus avós olhando, caraca, tipo, com os olhos brilhando. Esse moleque vai ser muito gênio. Mal sabia eles. O que eu ia me tornar? Pegadinha! O potencial existia, né? Agora, o que se tornou outra coisa. Mas o potencial que existe é só uma expectativa frustrada, Rafael. Você sabe muito bem disso. Não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Ó, gente, hoje o nosso tema vai ser a gente discutir entidades, né, pessoas que fizeram experimentos dos mais diversos tipos, que com certeza você olharia e cairia no estereótipo da ficção do cientista maluco. Victor Frankenstein. Assim, a gente... E não se engane, pessoal. Tivemos muitos Victors Frankensteins através da história. O grande problema é que a criatura não estava viva no final. Mas a gente teve bastante tentativa nesse entremeio. Certo? Aliás, deixa eu dar um avisinho aqui pro nosso queridíssimo ouvinte, né? Esse aqui é um podcast de férias, né? Podcast especial. Semana que vem, se esse for o podcast de dezembro, não vai ter, porque estamos no final de ano, estaremos no Havaí, com nossas sungas e calcinhas. Eu estarei de calcinha, minha calcinha amarela, para bastante riqueza, assim, na virada do ano. Então, semana que vem a gente não vai ter episódio, mas logo depois, na próxima semana de janeiro, aí a gente chega para mais um episódiozinho especial. Vamos então adentrar aqui na pauta. Galera, existe todo um imaginário de ciência, né? Que é aquela weird science, né? Weird science. Ciência maluca, né? Porque a ciência, no geral, ela é muito interessante, porque ela mexe muito com essa questão do fascínio. O que ela... a gente tem iPhones, a gente tem energia nuclear, são tantas coisas super interessantes. Eu dei 2 exemplos aqui que, né, tipo, um ajuda a gente a se comunicar, o outro destrói tudo, né? Ou, enfim, acaba sendo uma energia aí que possa ser utilizada. Então, assim, a ciência, ela fascina muito a gente com as possibilidades do que a gente pode fazer. Só que existem essas pessoas que elas não são guiadas pelo fator limite. E todo mundo precisa de um limite, né, gente? Às vezes, o limite que a gente põe é a natureza, certo, Lucas? Você lia Mundo Estranho, André? Adorava. Sempre que eu ia no dentista também, eu sempre lia a mesma Mundo Estranho, inclusive. 10 anos lendo a mesma revista. Não, aliás, o nome Mundo Freak, acho que vem de uma inspiração também da Mundo Estranho, né? Você pensar um pouco nessa questão do podcast que trata sobre assuntos bizarros. Nada se cria. Não, era uma inspiração, porque Freak já existia, né? E aí as coisas foram evoluindo, etc. Rafael Jacaúna, você é um cara que... Sou eu. Assim, desde que a gente se entende por gente, a gente grava aqui, o ouvinte, ele escuta Rafael Jacaúna e a primeira coisa que a pessoa pensa é ciência. Tô correto? Você é um cara científico. Se você acha, eu pensei que era, sei lá, o demônio, o fantasma. Agora, ciências assim,
Pô, fiquei até lisonjeado. Agora que você é cético, você tem que se acostumar agora com esse tipo de pensamento. Olha só minha fama como tá mudando, gente. Agora eu virei cético, só Você porque sabia, perto dos Lucas, que malucos eu sou agora cético. o Rafael Jacaúna, ele é o cético do programa? Você acredita nisso? Você sabe que isso tá na Bíblia, né? É um dos 7 sinais. Oh, caraca, bicho. É o terceiro segredo de Fátima aqui na nossa frente, né? A Fátima sussurrando. E o Rafael é cético, tá? A dona Aí, Fátima. as crianças, que Rafael? Que Caralho. Rafael? E com sotaque português, né? Que Rafael é este? Ui, o seu O dele é arcanjo. bom, beleza. Arcanjo. Cara, arrisquei aqui um sotaque português aqui, do meu avô aqui. Mandou bem. Olha aí, tá vendo? Né? Mas o imaginário, eu acho que eu cito bem no início, quando a gente pega o Victor Frankenstein, que é uma obra que, assim, por mais que a pessoa nunca tenha lido ou assistido nenhuma obra de Frankenstein, lembrando que o monstro é o monstro de Frankenstein, né? O nome do monstro não é Frankenstein, o Frankenstein é o nome, é o sobrenome do cientista, né? Do pesquisador, da pessoa, né? E ele tem a ideia, né, de você pegar pedaços de cadáveres, montar num ser humano. Ele brinca com a ideia de navio de Teseu humano e dar vida, né? Entendendo que o livro, né, ele vem numa época em que a eletricidade era o que pra gente hoje é a física quântica, por exemplo. Né? Era essa coisa do... Já foi energia nuclear. Como já foi energia nuclear, etc, né? Porque tava muito um pouco dessa discussão de, poxa, a eletricidade movia corpos. Você tinha, inclusive, a gente vai falar de um carinha aqui, né? Tesla, né? Vamos falar daqui a pouco. Mas dentro desse período de descobertas, né? Quando você entendia que o teu corpo é movido por energia até elétrica, você, ao colocar uma carga de energia num cadáver, ele começa a se mexer. O que não é vida. É apenas um espasmo, né? Um estímulo que está sendo criado artificialmente, mas que... Calma. Luigi Galvani vai duvidar de você. Ele não concorda. Ele acha que é a energia que vem do Vitae, da força vital ali do corpo, André. Na verdade, tem uma historinha muito engraçada, né? Do Galvani, que ele, sem querer, ele descobriu a bateria. Vocês conhecem essa história? Não conheço. Oba, agora tô curioso. Lucas. O Luigi Galvani, ele é um pesquisador, ele era médico e anatomista, e ele pesquisava corpos, e ele é um dos pioneiros... Oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. É dele que vem o termo galvanização? É ele que vem galvanização. Hoje a gente vai falar de galvanização e de voronovização também, que é um termo que só eu conheço, mas tudo bem. Pois é. E vamos falar de voltagem também, do volt, do cara que era o volt. Caraca. O humano que era o volt. Aí, tipo, o Galvani, ele é um dos pioneiros dessa parada de tentar passar a eletricidade pelo corpo e ver o espasmo muscular, Sim. né? Mas uma das histórias é que nessas experiências que ele fazia com pedaços de corpo de animal, sem querer, um dos assistentes dele encostou uma barra de cobre, acho que era de cobre no começo, ou de alguns metais misturados, e a perna se mexeu. Só que não tinha nenhuma energia elétrica passando por aquela barra. O cara estava segurando uma barra de metal, encostou na perna do sapo e a perna se mexeu. E aí? Da onde que, se não tá ligado à bateria, se não tá ligado a uma fonte de energia elétrica, da onde que veio esse espasmo? Claramente então? Magia negra, né? Obviamente. É força vital. Ele, sem querer, ele estava descobrindo a bateria, Andrei. Caraca. Ele descobriu o cátodo e o ânodo sem descobrir que era isso de verdade. Depois o Volt ele foi fazer mais pesquisas mais a sério com isso. E acabou descobrindo o funcionamento mesmo da bateria. Mas a primeira bateria, assim, entre aspas, que a gente fez foi com uma barra de ferro e a perna de um sapo, cara. A ideia da bateria... Eu tô falando Volt, mas era Alessandro Volta o nome dele. O Volt foi batizado em nome do Volta. Todo pesquisador. A ideia da bateria é que você consiga armazenar a energia, porque naturalmente ela se dispersa. Porque energia vem do grego trabalho, que significa nada mais é do que uma força aplicada. É um trabalho aplicado. Eita, vamos tomar cuidado com os termos em física. Você transforma energia quando você realiza trabalho. Perfeito. Então, isso. Para você causar qualquer tipo de mudança de movimento ou momento, você tem que transformar a energia de um tipo em outra, e isso é a realização de um trabalho. Mas o interessante aqui era passar eletricidade em corpos. Essa que era a parada maneira.
Porque se eu encostei um pedaço de ferro inanimado em um bicho morto e o bicho saiu dando pirueta, eu tô perto de descobrir como que faz para as pessoas se reencarnarem, reanimar um corpo morto. Né? Então, vamos passar a eletricidade cada vez mais forte na cabeça, no cu, no pau, no peito, na peitola, em tudo quanto é Tem que parte ser do no corpo. pau, pô, do nada. No pau. Intensidade, será que noite de chuva dá diferença? Será que a lua cheia dá diferença? De tudo quanto é jeito e tipo e tamanho, para ver como é que faz para fazer o corpo se mexer. Qual é o tempo mais longo que eu consigo fazer o corpo se mexer? Eu consigo controlar esse corpo tal qual uma marionete? E provavelmente eu poderia dar vida, porque eu acredito que seja uma... Se a gente crê que isso é uma forma de energia vital, porque assim, a gente tá falando aqui meio que da ideia do nascimento da ciência moderna, como a gente conhece hoje, que são esses experimentos e essa ideia geral de que, não é uma questão de, sei lá, não é Deus. Quer dizer, algumas pessoas podem... Calma aí. Jacão, mas você abriu o microfone aí? Como é que é? Caraca. O microfone tava aberto, já tava aberto, mas o vizinho que abriu o portão da casa dele. Tu tá gravando do quintal do vizinho, é isso? Porra! Caralho. Cara, o vizinho precisa de urgente passar um WD no portão, pô. Fala sério, vocês ouviram, pô. Caralho, WD-40 nem é tão caro assim, mano. Vamos que vamos, galera. Perfeito. Mas enfim, a ideia geral é que você tem... O mundo estava sendo descoberto, você tem aí a aurora científica descobrindo todas as questões biológicas, químicas e físicas. Eu imagino que a galera devia ficar muito doida falando, mano, eu quero pegar essa ideia, conceito e tentar experimentar no máximo de coisa possível. Até em coisas que talvez não sejam tão legais, como por exemplo, talvez, não sei se alguém pegava a liberação aí do cadáver aí que era colocado. Mas o Volta, ele foi pegar esses experimentos do Galvani com as pernas de sapo, né? Que ele entendeu que a energia não vinha de dentro do sapo. Isso era muito controverso, tá? Metade dos cientistas, pesquisadores, cientista é uma palavra que ainda não era muito forte na época, né? Mas os pesquisadores, os médicos e tal, se dividiram entre os que acreditavam em força vital e os que não acreditavam em força vital, com um viés religioso muito forte, que existe espírito, força vital vem de Deus, todo tipo de teor filosófico que é teológico no final das contas, né? Era tudo misturado na época. Mas o Volta, ele é um dos primeiros a levantar a mão e falar assim, viu, galera, eu tô encostando 2 pedaços de metal e tá dando o mesmo resultado. Então não é a força vital da perna do sapo. Eu consigo fazer com que pedaços de papel, pedaços de fio também tenham esse mesmo efeito da perna do sapo, só encostando barras de metal. Só que ele também não entendeu a bateria direito, né? A bateria ela vem de uma reação química, em você transferir a energia em um processo químico e armazenar ela dentro de um composto químico. Ele achava que vinha do metal, que o metal era tipo uma forma especial de material que ele sozinho ele guardava a eletricidade. E a gente sabe que o metal conduz muito bem, tudo conduz a eletricidade, tá, gente? Sim. Algumas coisas só precisam derreter em lava para conseguir conduzir a eletricidade. Mas no caso do metal, você consegue fazer com que ele conduza a eletricidade sem pulverizar ele, ou derreter ele antes, mas de forma muito bem. E ele não tinha entendido isso ainda, né? Então, cada um vai descobrindo uma coisa diferente, né? Só que cada um com o seu viés da época, né? Perfeito.